Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para a segunda aula, para a quarta aula aos Gálatas. Estaremos iniciando o estudo do segundo capítulo. E eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Estaremos lendo os versículos de 1 a 10. Depois mantenha a sua Bíblia por perto, porque nós estaremos em alguns momentos indo até o livro de Atos também para conferir, para contextualizar aquilo que Paulo está escrevendo aqui no capítulo 2 de Gálatas. O apostolado dos judeus e aos gentios. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora dado, me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e o que também me esforcei para fazer. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado porque temos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, Senhor, ainda que cada um em sua própria casa, em momentos diferentes, mas, ó Pai, estamos unidos no propósito de estudarmos a tua palavra. Senhor, como é precioso podermos pegar a Bíblia, ler, ó Pai, entender aquilo que o Senhor está nos falando e, ó Deus, poder aplicar todos esses ensinamentos em nossas vidas. É isso que eu te peço, Senhor, com relação a cada pessoa que se colocar em frente a esse vídeo, ó Deus, disposto a estar estudando a tua palavra, que o Senhor abra as mentes e os corações para que eles possam receber o entendimento e, mais do que receber o entendimento, ó Pai, colocar em prática esse evangelho tão maravilhoso que nos está sendo aqui explicado e exposto por Paulo nessa carta. Nós te agradecemos por todas essas coisas, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o trabalho de Paulo, ele era bem prejudicado pelo incessante trabalho que os judaizantes faziam. Porque me parece, lendo as cartas de Paulo, que os judaizantes ficavam à espreita, esperando Paulo abrir uma igreja, Paulo iniciar um trabalho. E aí, quando aquela igreja ali era formada e após um tempo Paulo se afastava, aqueles homens, eles entravam ali na comunhão com aqueles irmãos e eles começavam então a pregar aquela mensagem judaizante. Eles começavam a dizer para aquelas pessoas que elas precisavam se circuncidar para que elas pudessem ser salvas, assim como a gente vê lá. Não é? Se você tiver dúvida daquilo que elas falavam, abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 15, que nós podemos ler aquilo que eles pregavam. Atos 15, versículo 1, eles diziam: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Depois aqui, eles repetem isso lá no versículo 5, ainda nesse capítulo 15. Insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los
e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, eles entravam dentro das igrejas que Paulo havia fundado, o trabalho que Paulo havia criado, e eles começavam a pregar ali, então, essa mensagem. Uma coisa que a gente tem que parar para a gente analisar é o seguinte, irmãos, porque até certo ponto nós até podemos entender a confusão que se passava até mesmo na cabeça dos judaizantes e a questão assim de nós, ao lermos a carta, termos a sensação de que a igreja parecia que estava meio dividida, porque observe o que Paulo está dizendo aqui. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de modo algum não correr ou ter risco de ter corrido em vão. Então, dá a impressão de que Paulo, ele está até com medo, mas Paulo, com medo, Paulo, que é o autor, né, dessas cartas, Paulo que perseguiu os cristãos de forma tão feroz, Paulo que é tão incisivo em suas cartas, Paulo, né, o grande missionário do primeiro século, como Paulo com medo? O medo de Paulo não era com relação ao evangelho que ele pregava, mas o medo de Paulo era com relação a essa divisão que os cabeça, como ele mesmo vai colocar aqui no texto, não é, que colocou aqui no texto que lemos, que eles cedessem aos judaizantes com relação a esses ritos da lei judaica. E isso, então, segregaria o evangelho, porque seria Paulo pregando um evangelho e eles pregando um outro evangelho. Paulo pregando o evangelho de que a graça de Cristo nos é suficiente, de que aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador é apenas o que é necessário para nos salvarmos, e os judaizantes pregando que era necessário, além de aceitarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que cumpríssemos os rituais da lei. Por que eu digo para vocês que até certo ponto quando a gente se contextualiza, quando a gente entra ali dentro da história, se você se reportar para o primeiro século, né, reporte-se aí, vá em sua mente até o primeiro século e se coloque dentro da igreja primitiva. Primeiro, coloque-se como um judeu. Irmãos, o Cristo que salva, ele era de que nação? Ele era judeu. Ele era da tribo de Judá. Ele era filho de Davi. Os apóstolos, eles eram de que nacionalidade? Os 12 eram judeus. Qual era a Bíblia que os cristãos estudavam? Porque a gente tem que ter em mente que o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Na primeira aula, eu até coloquei para vocês que alguns estudiosos, eu não tenho um estudo profundo com relação a isso, eu cito apenas para vocês se situarem, dizem que esse teria sido os primeiros escritos do Novo Testamento, teria sido a carta aos Gálatas. Então, aqui está o primeiro manuscrito que mais tarde vai virar, vai fazer parte, né, vai estar contido no Novo Testamento. Mas até então, a igreja primitiva, ela estudava o quê? Qual era a Bíblia da igreja primitiva? O Velho Testamento, a lei e os profetas. E o cristianismo, os primeiros cristãos surgiram aonde? Dentro do judaísmo. Eles se converteram ao cristianismo dentro do judaísmo. Então, a gente pode observar que dentro
dessa construção, quando você se coloca lá, você não consegue entender até certo ponto a dificuldade que algumas daquelas pessoas poderiam ter com relação aos costumes aos quais elas foram, elas viveram debaixo daquele costume a vida inteira. Até antes de Cristo, Cristo é o limiar, não é? Ali é o divisor. Até então, eles haviam sido ensinados que todos aqueles ritos eram necessários para que eles pudessem, não para que eles pudessem ser salvos, mas para que eles pudessem agradar a Deus de certa forma. Porque, irmãos, eles tinham a ideia de que a lei criada, dada por Deus a Moisés, na verdade, ela foi dada a Deus, por Deus a Moisés, para que o povo entendesse o quão longe eles estavam de Deus. Então, havia todo o ritual da purificação, havia tudo aquilo, porque eu preciso entender o quão separado, o quão distante eu estou de Deus. Mas, quando eles pegam os ritos da lei e eles querem que os ritos da lei entrem dentro do cristianismo, na verdade, eles estão dizendo o seguinte: Cristo salva, mas eu preciso cumprir os ritos da lei para que eu possa ser devidamente salvo. Não é tanto que aqui em Atos 15, versículo 1, eles vão dizer: vocês precisam se circuncidar para que vocês possam ser salvos, senão vocês não são salvos. Então, começa a ocorrer uma imposição da lei dentro do cristianismo. Mas dentro da cabeça de alguns, era realmente assim muito complicado, porque o cristianismo tinha surgido dentro do judaísmo. A maioria, Paulo tinha sido circuncidado, todos esses apóstolos haviam sido circuncidados, então era algo que fazia parte da vivência e da vida deles. E por isso que a gente pode até entender aquilo que se passava dentro da cabeça dele. Agora, olha só, eu estou dizendo que você pode entender e aceitar são coisas diferentes. E isso é uma coisa assim muito forte dentro desses 10 versículos que nós estamos lendo. Isso, Paulo vai estar batendo muito forte nisso. Uma coisa é você entender a percepção do outro. Uma coisa é você entender o modo como o outro vê, como ele observa, como ele aceita, a história que ele carrega, e aí, mediante determinada realidade, você trouxe uma outra história de vida, você tem uma percepção, ele tem outra percepção. Eu lembro de uma poesia de Mirtes Matias, que o título dela é Céu, Lama ou Estrela. E ela conta, né, vai narrando ali a história de dois presos que estão olhando pela mesma janela da prisão. Havia chovido. Agora o céu estava completamente limpo e assim, ele estava sem nuvens e repleto de estrelas. Mas o chão estava todo enlameado, porque a água havia batido ali no barro e havia barro. E aí um preso olhava e ele dizia assim: só vejo lama. O outro preso olhava e dizia: só vejo estrela. Então, mediante uma mesma realidade, nós podemos ter percepções completamente diferentes. Então, os judaizantes, os cristãos que eram judeus, eles tinham aquela mentalidade, eles ainda traziam os ritos da lei ali muito fortes dentro deles. E aí, entendam o que é muito importante, a sua atenção nesse momento. Porque Paulo, em momento algum, ele vai pregar que esses judeus precisam abandonar aquilo que eles trazem como costume, porque era um costume religioso, era um costume nacional.
era deles. Eles praticavam aquilo ali desde a lei de Moisés, desde o início lá da formação do povo. Eles faziam prática desde o chamado de Deus a Abraão, né? Ali ele marcou-se pela aliança da circuncisão. Então a gente vê que era algo que eles traziam. E Paulo não vai criticar. Pelo contrário, em muitos momentos Paulo vai dizer, olha, dessa parte aí eu entendo melhor do que muitos de vocês, porque eu fui muito rigoroso em todas essas práticas. Só que Paulo, devido ao entendimento, devido à revelação que ele tinha recebido de Deus, devido à busca de Paulo por Deus, Paulo já havia entendido que, diante do cristianismo, tudo aquilo era passado. Mas era um passado que os judeus praticar aquilo não estava contaminando o judeu em nada. A contaminação, o erro, a distorção, ela ocorre quando os judeus querem exigir que os gentios pratiquem aqueles atos. Que um gentio se restrinja a comer determinados alimentos, que um gentio faça circuncisão, né, seja circuncidado, que um gentio guarde determinadas datas. Aí estava a distorção do evangelho. Quando eu coloco essas coisas como uma imposição para que você possa receber a salvação, então eu estou distorcendo o evangelho. E isso é o que Paulo está tratando aqui. Desde o início estudamos isso. No capítulo 1 nós vimos que Paulo, ele responde àquela igreja, respondendo aos judaizantes, dizendo o quê? Que o evangelho dele não lhe fora dado por homem algum. Que quando ele se converteu, ele não foi para Jerusalém para pedir satisfação dos apóstolos sobre aquilo que ele deveria pregar ou para que ele fosse ensinado a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da salvação que o sangue de Cristo nos outorga. E agora, no capítulo 2, Paulo está dizendo que o evangelho que ele prega é o mesmo evangelho pregado para os apóstolos. Com a diferença de que Paulo, ele foi chamado por Deus para que ele fosse pregar aos gentios. E Pedro e os outros apóstolos que ficaram, inclusive, em Jerusalém, eles foram chamados, eles levavam o evangelho para os judeus. Aí está a diferença. E Paulo, nesse diálogo aqui, ele vai estar colocando que eles não podiam impor uma coisa que era uma tradição deles, uma tradição, a tradição judaica, ao cristianismo. O cristianismo surgiu dentro do judaísmo. A Bíblia estudada era a mesma Bíblia, mas a mensagem era complementar, porque agora acrescenta-se que Cristo salva. Isso desde o início, desde Gênesis, a gente vê quando Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a espera do descendente. Isaías vai profetizar, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a mensagem da vinda de Cristo, do advento de Cristo, já acontecia durante toda a mensagem do Velho Testamento. Nós podemos ver. O que eles queriam era manter toda a tradição da lei dentro do cristianismo e obrigar aos gentios a praticarem todas elas. E isso é uma coisa que eu já falei em algumas outras aulas e eu vou tornar a falar agora, porque eu lembro muito de ouvir a minha mãe falando, né? Minha mãe sempre dizia a respeito desse assunto, minha mãe dizia que muitas das vezes a pessoa saía do jugo do pecado e ela entrava embaixo do jugo da igreja. Algumas pessoas, irmãos, elas não querem ouvir, elas
precisam de mensagens mais impositivas, tipo, não beba álcool, não ouça música que não seja evangélica, não frequente determinados lugares, não ande com determinadas pessoas, esquive-se de fazer determinada coisa, vista-se de determinada forma, não vista determinado tipo de roupa, não coma determinados tipos de alimento. Algumas pessoas, elas precisam disso, porque para elas é muito complicado. Quando você diz que a mensagem da salvação, ela vem por meio da graça. E aí, a mensagem da salvação, e Cristo nos ensina o quê? Que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. É mais fácil eu receber a imposição do que eu posso vestir, do que eu posso comer, do que eu posso fazer, do que receber uma mensagem que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Tá entendendo? Onde que isso tudo aqui que está acontecendo com Paulo e que Paulo está lutando bravamente se encaixa dentro da nossa realidade hoje em dia? Eu já falei, se você acompanha as aulas, eu tenho um tio que ele foi excluído da igreja porque ele ouviu no rádio uma música do Elvis Presley. Estava numa reunião de embaixadores do rei com todos os meninos lá da embaixada e foram ouvir a música. O pai, o dono da casa, reportou aquilo na igreja e o líder e todos os embaixadores foram excluídos da igreja. Meu tio levou mais de 40 anos até que ele retornasse à casa do pai. Nós praticávamos muita ignorância. Eu digo praticávamos porque, pelo meu tempo de igreja, pelo tempo de ter nascido e até meu momento atual de vida, eu vejo o quanto evoluímos em algumas coisas, mas vejo também o quanto somos retrógrados ainda em outras coisas. Eu sou da época que não se podia ir de calça comprida na igreja porque você estava cometendo um tremendo pecado. Dentro da minha igreja não, mas eu sou da época em que crente que fosse à praia estava pecando, crente que jogava futebol estava pecando. Você percebe que nós colocávamos como pecado coisas que, na verdade, são culturais. Cultura. E aí eu não preciso ficar aqui dando exemplo. Basta você parar para perceber e ficar pensando naquilo que realmente a Bíblia fala e aquilo que você considera. A gente vê que nesse texto aqui, Paulo, ele vai ser incisivo, ele vai dizer assim, olha, nós não cedemos uma hora que fosse, nós não cedemos em nada aquilo que eles estavam pedindo com relação a Tito ser circuncidado. Mas, em outro momento, você vai ver o mesmo Paulo circuncidando Timóteo. Então, irmãos, é uma questão de você se posicionar frente àquilo que de fato está sendo cobrado e pedido. Porque eu não vejo nada de mal em estar de calça comprida numa igreja. Mas se eu tiver que ir pregar em uma igreja onde eu sei que aquilo ali não cai bem, não é muito aceitável pelos irmãos que ali estão, por que eu vou provocar indo de calça comprida? Tá entendendo? Eu não posso dizer que a mulher que usa calça comprida na igreja, ela está em pecado e ela jamais vai alcançar o céu porque ela é uma pecadora que anda de calça comprida. Isso está fora de qualquer contexto.
Mas eu posso sim ser, nem sei que palavra a gente usa, eu posso ser tolerante e não fazer algo que vá escandalizar, assustar, incomodar ao meu irmão. Entenderam? Essa é a mensagem que Paulo está trazendo. Paulo, ele é tolerante. Em vários momentos nós vamos ver Paulo sendo tolerante com relação a muitas ignorâncias de entendimento. Porque, como eu coloquei para vocês, imagina a situação, pouco tempo havia se passado, irmãos, e de repente diz que tudo aquilo que toda a sua vida você aprendeu que era lei, que era o certo, nada daquilo ali adiantava de nada e você era ali. A pessoa, entendeu? Era muita informação para que eles recebessem e que eles pudessem captar. O erro não estava nesse sentido, o erro estava em achar que aquilo ali era a base para a salvação de alguém. Aí é que estava o erro. No texto bíblico, a gente vê que logo aqui no versículo 2, Paulo vai dizer que ele subiu até Jerusalém, né, carregando Barnabé e levando a Tito. Aqui existe duas possibilidades. Ou nós estamos falando de 14 anos após Paulo ter se convertido, e aí, na verdade, essa reunião teria acontecido 11 anos após a primeira ida de Paulo, porque lembra que no capítulo passado, quando estudamos, nós vimos que Paulo, 3 anos após ter se convertido, ele foi a Jerusalém. Então, se contarmos que esses 14 anos que Paulo está falando aqui é desde a sua conversão, então a sua última viagem a Jerusalém teria sido há 11 anos atrás. Se considerarmos esses 14 anos após a última viagem, Paulo aqui já tem 17 anos de convertido. E Paulo vai a Jerusalém carregando Barnabé e levando também Tito. Existem vários posicionamentos e nós colocamos isso na primeira aula a respeito. Eu sou da linha teológica que considera que a carta aos Gálatas ela foi escrita antes do concílio em Jerusalém, que está relatado em Atos 15. Eu sou dessa linha. Alguns estudiosos acham que não, que Gálatas e que inclusive essa reunião aqui teria sido concílio. Essa reunião relatada aqui no capítulo 2. Eu não vou nessa linha. Essa confusão ela ocorre porque o livro de Atos ela narra 3 idas de Paulo a Jerusalém. E aqui na carta aos Gálatas, Paulo está relacionando apenas 2. Eu considero essa ida de Paulo aqui, ela estando relacionada com Atos 11, versículo 27 a 30. Ágabo prediz grande fome. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Paulo e Barnabé, de Barnabé e de Saulo. Então, eu considero essa ida aqui, narrada no capítulo 2, esse texto aqui, porque Paulo diz que ele foi a Jerusalém em obediência a uma revelação. Então, eu dentro da linha lá, né, dos estudiosos que eu estive apreciando, eu entendo que é a revelação de Ágabo com relação à fome, e que Paulo e Barnabé, então, eles vão até a Jerusalém para levar as ofertas às igrejas, não é, de Jerusalém, da Judéia, para ajudar aqueles irmãos. E Paulo leva também Tito e aproveita para fazer essa reunião.
Paulo diz que subiu em obediência a uma revelação e lhes expôs o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Ou seja, Paulo ele está dizendo que ele foi até Jerusalém por causa dessa revelação e que ele expôs o evangelho que ele pregava para os irmãos ali, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Quem seria? Pedro, ele vai narrar lá no versículo 9, que seria Cefas, Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e João. Então ele vai e ele expõe. Entenda que Paulo, ele não está indo lá pedir satisfação. Ele não está indo lá perguntar se aquilo que ele está ensinando era o certo, era o verdadeiro. Paulo, se você considerar aqui, por baixo ele já tinha 14 anos de convertido. No máximo 17. Então ele não estava, ele tinha firmeza daquilo que ele pregava. Paulo não estava indo lá pedir autorização para pregar aquele evangelho, porque ele já pregava há mais de 14 anos. E esse evangelho que ele pregava, ele afirma, havia lhe sido dado pelo próprio Cristo. Então, por que ele teria que pedir satisfação aos apóstolos se o evangelho que ele havia recebido era do próprio Cristo? Tinha sido por meio do próprio Cristo, entende? Mas o que Paulo, então, por que Paulo vai lá para expor o evangelho por ele pregado? Porque Paulo precisava refutar, não é, a mentira de que ele pregava um evangelho de facilidade. Paulo precisava refutar e também mostrar para aqueles judaizantes que o evangelho que ele pregava era o mesmo evangelho que os apóstolos pregavam. Não se tratava de dois evangelhos. O evangelho pregado por Paulo era o mesmo evangelho pregado pelos 12. Não havia diferença. E aí Paulo vai até lá e Paulo, né, dentro da sua ousadia, interessantíssima essa pessoa, porque ele vai levar o evangelho dos gentios e leva um caso vivo, porque ele leva Tito, e Tito era gentio, Tito havia se convertido, Tito era grego, e agora Tito pregava o evangelho. Então ele leva um exemplo vivo, né? Ele leva ali para apresentar ali vividamente aquilo que Deus estava operando na vida daquele homem. Como que aquele homem não seria salvo? Como que aquele homem, eles poderiam dizer que ele precisava fazer a circuncisão para ser considerado salvo, se ele já até pregava o amor de Cristo? E mais tarde, Tito vai tomar conta de igrejas que Paulo fundava. Tito atuava juntamente com Paulo e com Barnabé no ministério da evangelização ali em Antioquia. E ele pega Tito e ele leva até Jerusalém, ele coloca Tito ali na frente dos apóstolos, não é? E eu imagino Paulo falando, e aí? Aceitam o Tito? Não aceitam a Tito? Vão querer que ele faça circuncisão? Ele não precisa fazer circuncisão? Não é? Vamos definir isso de uma vez por todas. Né? Pelo jeito que Paulo tratava as coisas, eu imagino algum diálogo dessa forma. Contudo, nem mesmo Tito, olha só, o versículo 3, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, os apóstolos não entenderam que havia necessidade de Tito fazer a circuncisão. Eles entenderam que Tito estava salvo. Eles entenderam a mensagem de Paulo, que era a mesma mensagem deles, e que Tito estava sendo usado por Cristo. E ele vai à frente. E ele foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Porque eles diziam o tempo inteiro, irmãos, e atacavam Paulo. Nós vimos no capítulo 1, atacavam Paulo dizendo que ele pregava um evangelho de facilidade. Atacavam Paulo dizendo que ele não fazia parte dos 12,
que ele não havia estado com Cristo no tempo do ministério, nos 3 anos em que Cristo esteve, montou o seu apostolado e pregou, e esteve ali naquele seminário intensivo com os 12 apóstolos. Ele não estava em Jerusalém com os 12 apóstolos. Entenda que Jerusalém é como se fosse ali o foco, né, da igreja, ali a sede, ali a matriz estaria ali em Jerusalém com os 12. E ele não fazia parte, e aí eles provocavam Paulo. Não é que eles quisessem denegrir Pedro para exaltar Paulo. Eles exaltavam Pedro para tripudiar com Paulo, para perturbar, para aborrecer Paulo. Né? Eles ficavam nessa provocação constante. E aí Paulo está falando aqui, ó, é por causa desses falsos irmãos que se meteram, não é, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por 1 hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. Aqui está o ponto que eu falei para os irmãos. A gente mais tarde vai ver, né, em outra carta, que Paulo faz a circuncisão em Timóteo. Então não é uma questão assim radical também para Paulo, porque, irmãos, qualquer coisa, a gente tem que entender que qualquer você como é que vamos colocar? Qualquer extremo dentro do evangelho, ele tende para um falso evangelho. Você tender para um cristianismo cheio de regras, cheios de tabus, cheios de nhenhenhé, está errado. E você tender para uma liberalidade geral também está errado. O evangelho, ele não vive nos extremos. O evangelho é equilíbrio. Olha o que Paulo vai escrever lá na carta aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é racional. O evangelho é racional. E qualquer extremo, seja para uma banda, seja para outra, está errado. Por isso que tantas vezes os irmãos me vêm chegar aqui e ficar falando desse pessoal que fica agora aqui no Brasil, esses cristãos, essa palhaçada, entendeu? De ficar lá de direita e de esquerda. Evangelho não é de direita nem de esquerda, irmãos. Evangelho é equilíbrio. Equilíbrio. Entenderam? Por que que às vezes eu fico tão irritada e dando exemplo? Mas vamos voltar aqui para Paulo. Deixa o Paulo hoje aqui irritado, porque eu estou tranquila hoje. E versículo 5, né? Ele diz que eles não cederam nem por um momento à pressão que aqueles homens estavam fazendo. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, esse versículo aqui parece até que Paulo está desrespeitando os outros apóstolos, né? Mas não é. É porque, na verdade, os judeus, os judaizantes é que colocavam aquela quase que santidade em cima dos apóstolos, né? Colocava aquela coisa toda em cima deles. E Paulo aqui ele está dizendo, olha, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, ou seja, quem eram os de maior influência? Que ele falou lá no versículo 2, né? Mas em particular aos que pareciam de maior influência. Aqui no versículo 6, Paulo está dizendo assim, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, ou seja, Cefas, João e Tiago, quais tinham sido outrora, não me interessa, porque eles estiveram aqui, viveram, andaram, comeram com Jesus. Né? Então, esses judaizantes colocavam eles dentro de um patamar mais elevado. Paulo está dizendo, Deus não aceita a aparência de homem. Ele está dizendo, eu sou igual a eles, estou no mesmo nível. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ela está dizendo, olha, esses aí que vocês dizem ser de maior influência, que
viveram com Jesus Cristo, né? Estiveram aqui quando o mestre esteve aqui em terra. Eles não me acrescentaram nada ao evangelho que eu prego. O evangelho que eu prego também foi dado por Cristo. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão. Ou seja, era o mesmo evangelho. Só que Paulo pregava para um grupo específico de pessoas, os gentios, e Pedro pregava para outro tipo de pessoas. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E a gente vê lá no livro de Atos, quando Ananias é chamado para estar ali e ajudar Paulo, quando Paulo se converte. Então ela está lá no capítulo 9, versículo 15, olha o que o Senhor fala para Ananias. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como também perante os filhos de Israel. Mas Paulo foi separado por Deus para levar o evangelho aos gentios. Está aqui. E aí ele continua, né? Versículo 9. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mão, ou seja, eles estenderam a mão direita para Paulo e Barnabé, confirmando, contratuando, né? Ali, toda vez que se firmava um contrato, então havia aquele aperto de mão, aonde se dizia que eu concordo com aquilo que você está falando, ambos concordamos. E aí os apóstolos, eles, né, estendem ali para Paulo e Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, a gente vê ali, inclusive, ele diz que se esforçou por fazer, dentro da linha, não é, que eu vejo, eles estavam ali para levar as ofertas, e a gente vai ver em vários momentos Paulo levantando ofertas, porque as igrejas na Judéia, elas eram mais carentes e mais pobres do que as igrejas, né, de Antioquia, as igrejas dos gentios. Agora, irmãos, contextualizando, né, trazendo isso tudo para dentro da nossa realidade, precisamos sempre medir aquilo que é cultural daquilo que é bíblico. Né? Sempre que você receber alguma imposição, tipo, não, isso não pode. Vocês já viram, tem uma pesquisa que eu vi, eu acho que foi numa pregação, foi numa pregação que eu estive ouvindo do pastor Luiz Saião, quando ele faz um estudo sobre o problema do mal. E ele faz ali o estudo em cima do livro de Abacuque. Aí é uma série de sermãos, e antes de começar um dos sermãos, o pastor, ele colocou uma entrevista, né? Tinha um repórter, vários repórteres na rua, e perguntando às pessoas, o que para você é ser cristão? Faz essa pesquisa entre os seus amigos que não são crentes. Ser cristão é ser privado. Ser cristão é aquela pessoa que não pode fumar, não pode beber, não pode adulterar. Ser cristão é aquela pessoa... Agora as respostas podem estar até um pouquinho pior do que o que é ser cristão, do que quando o pastor fez essa pesquisa. Mas procure entre os seus amigos, pergunta para ele, o que você acha que é ser cristão? O que você acha de uma pessoa que se diz cristão? O que você acha que é essa pessoa? E aí você tem que parar para pensar e ver aquilo que você carrega como regra, aquilo que você tem como preconceito. Quando você olha para uma pessoa que se diz evangélica, vocês querem ver um exemplo? Durante muito tempo, bateria era uma coisa do mundo e não podia ser trazida para dentro da igreja.
Algumas igrejas, até hoje, as nossas igrejas, elas eram compostas, não é? Toda a igreja batista que, né, estivesse lá dentro do seu status, ela teria um órgão e um piano. Eram os instrumentos. Depois foi chegando violão, depois de muito tempo começou a chegar a guitarra. Estou dando aí a minha idade, né, para os irmãos. E aí hoje a gente vê bateria, mas algumas igrejas ainda não têm. Aí você vê os extremos, porque aí você vê igreja que só quer cantar hinos do inário cristão e não aceita os corinhos, porque os corinhos não têm mensagem. Os corinhos, pode ter corinho que não tenha mensagem, da mesma forma que pode ter hino que não tem mensagem. Aí é uma questão de você analisar teologicamente a letra daquilo que você vai cantar. Agora, você ter só uma coisa também, irmãos, é partir para o extremismo. Achar que se cantar dentro da igreja um corinho você vai estar em pecado. Aonde no evangelho você leu isso? Onde no evangelho está escrito que tem que ser no inário para o culto cristão? Agora a gente vê um outro extremo. A gente vê o extremo de igrejas onde as pessoas vão para a igreja como se estivessem dentro de um clube, um baile. É tudo escuro. Aí lá na frente tem aquelas luzes piscando o tempo inteiro. E tem aquelas pessoas cantando um monte de coisa que, na verdade, parece até um mantra, porque fica repetindo, 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 que não tem conteúdo nenhum. E não tem mensagem. Ou depois vai ler ali 5 minutos de uma palavra qualquer. Geralmente vai trazer ali alguma coisa de autoajuda, um coach. E aí as pessoas saem dali achando que o culto foi maravilhoso, um culto moderno, um culto maravilhoso, mas na verdade elas apenas estiveram ali no momento, ali numa sessão terapêutica, se é que pode se dizer assim, mas ela está saindo tão vazia ou mais até do que quando ela entrou. Analisa. Esse texto aqui, eu não preciso nem ficar dando muito exemplo, né? Examine-se. Observe aquilo que você tem como tabu, aquilo que você considera assim inadmissível, não é? Às vezes tem que dizer, não, essa pessoa não pode se salvar, né? Acha impossível que determinada pessoa consiga alcançar a salvação, não acredita, não é, na conversão das pessoas, porque considerava aquela pessoa muito pecadora, e aí esquece do próprio pecado. São coisas assim realmente que a gente carrega. E que assim como os judaizantes precisavam se livrar de todo aquele estereotipo, de tudo aquilo que eles haviam carregado durante muitos anos, nós também precisamos nos desfazer de de muita roupagem, para que possamos realmente pregar e praticar o verdadeiro evangelho. Que o Espírito Santo possa falar com você, que ele possa complementar aquilo que eu não fui capaz durante esse estudo, e que nós possamos realmente nos despir de tudo aquilo que não vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e possamos ser livres para praticar o verdadeiro evangelho. Que Deus te abençoe. Amém.